Hoje eu trabalho como terapeuta, focado na psicossomática, né? Que trouxe esse caminho foi o que me trouxe até aqui, muito voltado ao vitiligo. Então, o objetivo desse vídeo é contar um pouco a minha história, todos os caminhos que eu passei, todas as metodologias que eu passei, né? E poder ajudar você que tem vitiligo ou uma doença autoimune ligada à pele. O intuito é ajudá-lo. Bom, tudo começou, tenho que voltar um pouquinho, né? Eu não tive vitiligo na infância, né? Eu fui descobrir o vitiligo, eu já tinha 31, mais ou menos, acho que eu tinha 31 anos. E na época eu morava no litoral, então eu ia muito pra praia, pegava muito sol e começou a surgir uma mancha branca aqui, mais ou menos nesse lugar do meu rosto. Fui na dermatologista, na época ela entendeu aquilo como um pano branco e eu tratei com um pano branco por um tempo. Deu um certo momento, eu mudei de cidade. Vou contar mais ou menos os anos só para ter uma ideia, né? Tô falando de 2014, 2013 para 2014, e aí em 2015 eu já estava em outra cidade e ia me casar. Eu ia me casar em setembro de 2015 e um certo dia, amanheci com meu rosto todo branco assim, né? Manchas grandes, principalmente nessa área aqui, né, da bochecha, ao redor dos olhos, essa pontinha não, tipo assim, né, bastante o queixo, a testa eu não me lembro, acho que não. E aí, isso foi março de 2015 e uma questão estética, né, mesmo, achei aquilo muito estranho, fui em outra dermatologista e ela disse, você tem vitiligo. Naquele momento eu fiquei bastante, meio sem entender como é que eu ia fazer, o que isso significava. Eu, né, tinha perdido há um ano, mais ou menos de um ano, a minha avó que teve vitiligo. Então eu entendia mais ou menos assim o que era, porque eu passei uma vida com uma pessoa com vitiligo, mas ninguém falava sobre isso, porque quando eu conheci a minha avó, o vitiligo dela já estava tomado, então ela era toda branquinha, parecia uma boneca de porcelana. Então não era feio, porque ela não ficou manchada, assim, claro, tinha algumas coisas, mas assim, a minha lembrança dela era toda branquinha, então me lembrar do vitiligo tava diferente do que eu tava vendo no espelho, em relação à minha avó e eu. Só abrindo um parênteses que existe aí algumas literaturas falam que o vitiligo pode ser genético, mas normalmente ele pula uma geração, né? Então, minha avó teve, minha mãe não, eu tive, o exemplo. Nada disso é confirmado, né? Mas só para vocês entenderem que eu já sabia o que era vitiligo quando eu tive o diagnóstico. Então, naquele momento eu fiquei triste, eu fiquei, enfim, pensando que eu ia ficar principalmente porque foi no rosto de cara, eu ia ficar com aquele rosto muito, né? Seu rosto é seu cartão de visita, você chega, as pessoas olham pro seu rosto, né? Então, mas ao mesmo tempo eu não me achava que eu não podia também ficar me lamentando demais, afinal de contas não era uma doença que eu iria morrer, uma doença, né, devastadora e tal, mas eu não entendia, assim, o quanto isso mexia, né, com o nosso brilho e o quanto o olhar das outras pessoas para uma pessoa com vitiligo tem muita discriminação, né, ainda nos tempos de hoje. Bom, então voltando lá, em março eu descobri e aí eu fui correr contra o tempo, porque eu tinha de março a setembro para dar um jeito no meu rosto. E aí comecei a procurar todos os médicos, todos os dermatologistas, no tratamentos assim tradicionais, né? E aí eu achei um mega super
especialista em vitiligo, né, um dermatologista conhecido no mundo todo, que por acaso atendia na minha cidade. Então, eu fui, marquei uma consulta, assim, de espera, caríssima e tudo. Um senhor não sabia meio que tratar, sabe? Não tinha um jeitinho, não era carinhoso, era muito 880, tudo bem, é o jeito dele. Ele olhou, né? Você faz uns exames ali, você que eu tô conversando com certeza já fez, né? Os exames que ele faz só no olhar clínico, com a luz e tal. Ele falou, olha, isso aqui você tem vitiligo, ok, é vitiligo mesmo, tá aqui um monte de remédio, um monte de corticoide, e se você quiser, você também pode fazer um laser no rosto para ver se dá uma amenizada e tal. E aí eu perguntei, mas doutor, por quê, né? Por que eu tenho vitiligo? Da onde vem o vitiligo, né? E ele respondeu, Janaína, eu sou especialista em vitiligo, estudo a vitiligo a minha vida toda e nós não temos uma resposta. Simplesmente não sabemos. Passa-se por um caminho do emocional, mas o que de fato não sabemos. Algumas pessoas melhoram com essa medicação, outras nem tanto, e assim, é uma tentativa de, você vai acertar, alguns não vão dar certo, e por aí vai. E eu saí de lá tão indignada, assim, no sentido, como isso não tem uma resposta, né? Eu naquela época era muito cética, entendia as coisas de outra maneira, e dizia, poxa, uma pessoa estudou a vida toda sobre esse assunto e não tem outro caminho a não ser esse daqui, cheio de corticoides e tal. E depois eu fui em outras cidades, em outros dermatologistas, procurei outros caminhos tradicionais e as respostas sempre foram iguais. E até a medicação, praticamente. Depois eu descobri uma medicação de Cuba, muito conhecida, né, no tratamento de vitiligo, que nada mais é que eles eram placentas. Então, eu importei esse produto, né, então eu passava placenta no meu rosto, era uma coisa que me dava muita agonia e tal, mas fazia, tudo eu fazia, eu não tinha pudor. Se fosse lícito, se fosse legal, eu fazia. Aí, e nada adiantava, e a data estava se aproximando. E também fiz o laser, né? Então, o laser, ele foi piorando, porque meu rosto foi ficando na carne viva. E aí, nesse meio do caminho, apareceu nas duas axilas também. Então, foi aumentando o processo e eu fui tomando muito corticóide, então eu fui ficando muito inchada, muito, assim, tava um processo ruim para quem ia casar logo, né? Bom, e aí, como já estava em setembro, eu tive que recorrer à maquiagem, então eu comprei maquiagens que eram usadas em cinema, ou tatuagens que cobriam tatuagens, e sim, aí dei um jeito nisso pro dia, mas é tão forte pra mim que eu não gosto de me ver no vídeo, nem fotos do casamento, por causa do rosto, por causa do inchaço de corticoide, enfim, várias coisas. Bom, passou aí esse tempo, essa luta, eu continuei tentando métodos tradicionais. Em 2016 eu tive meu primeiro filho, e aí com a gravidez veio um melasma junto no rosto, né? Eu vou tentar ver se eu consigo colocar depois fotos aqui. Eu não tenho muitas fotos dessa época porque, claro, né? Eu não estava feliz, então não tirava fotos. Então, eu tenho pouquíssimos registros. Eu também, na época, jamais imaginei que eu trabalharia com isso, né? Que seria importante hoje em dia. Mas, enfim. Aí, então, eu ganhei aí o melasma junto com o vitiligo. Então, meu rosto ficou, assim, a minha cor do rosto normal, o vitiligo marcado e o melasma aqui. Então, eu tava com 3 cores no rosto.
Em 2016 ele nasceu e eu comecei a fazer com um filho. Às vezes a gente muda muito, né? Eu comecei uma jornada de autoconhecimento e por algumas dificuldades ali dele de dormir, eu fui descobrindo os florais, descobri, aí fui meditar, fui tentar ir por um outro caminho, fiz muita acupuntura, fiz muita terapia, né? Fiz constelação familiar, porque eu vou chegar nessa história aí de como eu descobri da onde veio o vitiligo. E na acupuntura e largando um pouco assim os tratamentos mais tradicionais, eu fui estudando também. E ali falava muito sobre o vitiligo, principalmente na medicina tradicional chinesa. Ele fala que tá ligado, um dos órgãos, né, que tá com baixa energia é o pulmão, que tá ligado à tristeza profunda. Essa hora eu fiquei muito mais confusa, porque já tinham falado que era ligado ao emocional. Eu entendia que a minha vida estava num estado emocional muito ok, né? Quando eu descobri o vitiligo lá em 2014 para 2015. Não fazia muito sentido para mim, porque eu não me lembrava de nada. Eu não estava triste, muito menos uma tristeza profunda. Então, muito cética, eu não conseguia fazer essa ligação do emocional. Falar que era só emocional, para mim era uma balela. Era tipo, não sabemos o que é, então põe na conta do emocional. Eu tinha esse entendimento. Pois bem, aqui estou eu, sou outra pessoa em relação a esse pensamento. E que bom que a gente vai mudando de pensamentos, né? Vai mudando os olhares vão mudando. Bom, e aí essa história da tristeza profunda ligada ao vitiligo e um filho chegando ali nas nossas vidas, né? Então então através eu fiz muito Theta Healing, muita constelação familiar, aprendi a meditar e foi passando. 2016 para 2018 eu tive outra filha. E o melasma gritando junto com o vitiligo. E aí nessa época eu já estava conseguindo meditar melhor e tal, me conectar melhor comigo mesma, né, por várias questões muito profundas ali, de filhos e maternar e profissional, tantas coisas acontecendo. E um dia fui meditar e eu tava ali meditando e quando você tem o hábito, né, você vê, durou alguns anos, abriu assim na meditação uma janela imensa na minha vida, que eu me lembrei o dia exato que eu acordei e olhei no espelho e tava com o vitiligo muito manchado, né? Porque lembra, eu tinha começado pequenininha, eu não sabia direito o que era aquilo, era um pano branco, ficou parado, estacionado, e o boom do rosto, eu lembrei o dia que eu amanheci e lembrei o dia anterior que aconteceu. Então, o dia anterior, né, eu sou filha de pais separados desde quando eu tinha 2 anos, e eu tenho um processo ali de paterno e materno também, porque é muito doloroso, né, tudo é muito doloroso, principalmente para uma mãe solo, e a minha questão, eu falo nossa porque eu também tenho uma irmã, né, mas eu falo da minha questão como meu pai era grande, a gente vivia em altos e baixos. Eu sei que ele gostava de mim, mas era uma maneira que eu não entendia como. Ele esperava muito que eu fosse um menino, veio eu, que sou a mais velha. Enfim, são muitas coisas. Mas voltando lá no vitiligo, eu quando fui em 2015 contar para ele ali, em março de 2015, chamei ele para um almoço e tal, e fui entregar o convite do meu casamento em setembro e dizer para ele que ele era muito bem quisto no meu casamento e tudo, mas não fazia muito sentido ele me levar no altar, né? Porque não participou da minha vida, não sabia absolutamente nada da minha vida, nem com quem eu estava me casando. Então eu acho que você vai fazer algo assim,
é uma coisa muito séria, você não pode fazer por fazer. Se existe uma tradição, como um pai vai levar uma filha no altar, na minha ideia da época, tá? Como vai levar se ele nem conhece o noivo, se ele nem sabe o que está acontecendo na vida da filha? Só por fazer uma tradição da qual eu nem fazia parte, assim, eu nem sou uma pessoa tradicional, mas eu pensava que tinha que ter lógica. E quando eu fui contar isso para ele ficou, para minha surpresa, muito surpreso que ele não entraria comigo. E foi assim, uma situação constrangedora, ele ficou muito chateado, a gente não se entendeu ali naquele almoço, e a partir daí a gente teve outra quebra, né, nas nossas vidas, ali como filha e como pai. No outro dia, após essa conversa, eu acordei assim. E aí eu fui fazendo a ligação nesse dia da meditação entre a tristeza profunda de uma história muito para trás, né, 30 anos e pouco para trás, até aquele dado momento. Fora isso, tinha muitos estresses, o tipo de profissão que eu tinha. Então, assim, eu fui juntando, assim, mudando de vida, fui entendendo várias coisas. E fui fazendo microfisioterapia, que é algo que eu acho fantástico as pessoas conhecerem, né? Você vai tratando ali no próprio corpo, pontos, né? E traumas ali, com uma pessoa que é fisioterapeuta, né? Mas tem essa especialização. E aí constelava, meditava, e aí eu tive minha filha em 2018, e por causa também de sono entre os dois, porque um era bebê ainda, tinha 1 ano e pouquinho quando a outra nasceu, eu conheci os óleos essenciais e eu vi o quanto funcionava com os meus filhos e funcionava comigo, né, ao mesmo tempo em relação aos filhos. E aí eu fui estudar e falei, poxa, isso aqui talvez seja um caminho pro vitiligo. E aí fui fazer a formação, fui me especializar, né? Inclusive fiz o meu TCC de apresentação da minha formação de aromaterapia sobre vitiligo. Então, através desses estudos e fazendo óleos específicos para o meu caso, né? Não existe uma receita de bolo total para todo mundo, mas existe assim um conceito que talvez uma sinergia possa ser um caminho para todos, mas é importante assim que cada um tenha uma história, né? Cada um vem de uma tristeza profunda, cada um vem com uma mágoa. Então são histórias às vezes paternais, maternais ou outras coisas que acontecem no meio do caminho. Então a gente precisa entender o contexto mesmo da história individual. Mas eu fiz, né? E comecei a passar, na pele. E no meio do caminho eu fui tendo vitiligo em vários outros pontos, né? No rosto, axila, mão, pé, vários lugares. Joelho, perna, virilha e por aí vai. Até hoje, o único ponto que não tá assim, que tá visível, mas está estabilizado, é a axila. Todos os outros estão estabilizados e não visíveis, né? Há uma diferença nisso. Bom, então a minha história do vitiligo e a aromaterapia foi nessas descobertas, né? São muitas descobertas no meio do caminho. E não há de fato uma cura para o vitiligo. Há sim uma estabilização, que é a que eu venho, né, construindo, né, esses anos todos. Então a gente está em 2025. Vamos levar em consideração aí que 2015, vamos colocar 10 anos, mas são mais ou menos uns 11 por aí, que eu venho nessa caminhada aí de vários métodos, vários caminhos, vários tropeços, vários acertos e muito entendimento. Eu sei que hoje eu estou estabilizada, mas sei de vez em quando aparece algum ponto e eu preciso me reconectar, entender o que está acontecendo naquele momento. Eu sempre falo para os meus clientes que me procuram sobre o vitiligo que não existe só passar o óleo, só respirar, porque é importante fazer a meditação e a inalação de outros óleos específicos também, né? Mas que você precisa se conectar com você para poder entender, né? Você se escutar, você
prestar atenção no seu corpo, porque o corpo realmente fala, a pele realmente grita, né? Então a gente precisa parar e mudar hábitos. Então, hábitos como fazer um minuto de silêncio, fazer uma respiração consciente, uma meditação, exercício físico, alimentação mais balanceada, comer alguns tipos de verduras, tomar determinados chás, fazer massagem de acupuntura é importante, mexer com terra, com jardinagem, fazer aterramento, ter banhos específicos, né, para que você faça conexão. Então, a doença autoimune, ela te força, né, a você se conectar, se entender para se tratar, né, para se estabilizar. Então, tentei no máximo resumir o que é possível para vocês conhecerem a minha história, né. É difícil falar de algumas coisas, é difícil me aprofundar num vídeo, é difícil também porque entra outras pessoas no meio da minha história, né? E aí não seria correto eu expor, mas dentro do que eu posso contar, essa é a minha trajetória com vitiligo. Então hoje eu estou estabilizada, mas sei que é um cuidado para sempre. E todos os aprendizados que eu tive até o momento, eles foram grandiosos. E eu sou muito grata por tudo que eu venho passando, mesmo que por muitos tropeços, né? E eu acho que, infelizmente, é por aí, nesses tropeços que a gente vai se entendendo. Então, se você tem vitiligo e ainda não entendeu a sua história, procure ajuda. É importante a gente estudar, né? E se manter conectado consigo mesmo. Então, de preferência, procure a ajuda de um dermatologista, que é importante olhar a sua pele. É importante você, se você for nesse caminho, dar uma terapia, procurar um profissional também que possa te ajudar a fazer algo para você mais individual. E todas as outras coisas que você possa fazer, como uma terapia convencional, uma acupuntura, a microfisioterapia, uma constelação familiar, se for o seu caso, um Theta Healing, florais também super me ajuda. Então, existem vários caminhos que você pode ir seguindo ou, né, juntar. Então, por isso que hoje eu trabalho com a psicossomática, que eu acredito muito que o corpo fala, que ele dá sinais, e que bom, porque a gente consegue tratar o que está lá dentro e você não sabe, né? Ou que está aqui e você não sabe. Então, esse é um pouquinho da minha história, esse é meu canal de comunicação, então está aberto para qualquer dúvida, qualquer conversa, e muito obrigada.